Hoje, o maior luxo na medicina brasileira não é uma residência cirúrgica daquelas, sabe, de altíssimo prestígio num grande hospital de São Paulo. Com certeza não, isso já ficou no passado. Pois é. O verdadeiro objeto de desejo, aquilo que está reescrevendo meio que silenciosamente a hierarquia da profissão, é uma mesa de escritório, uma agenda previsível de 40 horas semanais e uma vaga no interior. Uhum. Hoje é 13 de abril de 2026 e a nossa missão, neste mergulho profundo, é analisar documentos oficiais fresquinhos que acabam de ser publicados. Eles revelam uma mudança drástica, né, na lógica de sobrevivência e de sucesso no mercado de trabalho médico. Exato. E olha, essa inversão de valores é o que torna a nossa análise de hoje tão urgente para quem nos ouve. Porque existe um costume, tipo uma mania de olhar para diários oficiais e editais de prefeituras como se fossem apenas exigências burocráticas maçantes. Sim, aquela coisa chata de ler, né? Isso. Mas, na verdade, esses documentos operam como o balanço financeiro de uma nação. Eles ditam exatamente para onde o dinheiro público está escoando, sabe? E qual perfil de atuação está sendo precificado com um prêmio maior. Total. E o que os documentos mais recentes mostram é que a gestão pública entrou numa verdadeira corrida armamentista para fixar o profissional de saúde lá na base do sistema. Ok, então vamos desempacotar isso. Porque a nossa âncora analítica hoje é um edital específico da Prefeitura de Camboriú, lá em Santa Catarina. E para quem acompanha a nossa análise do cenário da saúde pública, os números oficiais publicados ali funcionam como um holofote gigante sobre essa corrida que você mencionou. Uhum. E os números são bem chamativos. Nossa, muito! São 15 vagas abertas especificamente para médicos da Estratégia Saúde da Família, ASF, com uma carga de 40 horas e uma remuneração inicial, preciso, olha só, de R$ 15.955,99. É muito específico. Quase R$ 16 mil por mês cravados. O que intriga não é apenas o valor isolado, mas a motivação econômica por trás disso. Tipo, por que um município decide alocar uma fatia tão massiva do seu orçamento para atrair esse perfil específico? Então, o que é fascinante aqui é que a resposta está na pura matemática da gestão de risco em saúde pública. Gestão de risco? Sim, o médico da estratégia saúde da família, muitas vezes ele é visto de forma bem redutora, né? Mas a função real desse profissional para o município é atuar como um verdadeiro atuário da saúde pública. Ah, entendi. A prefeitura não está oferecendo R$ 16 mil por caridade ou por bondade. Ela está, na verdade, calculando o risco futuro. Faz sentido. Pensa bem, se a população de um bairro inteiro não tem um acompanhamento longitudinal das suas doenças crônicas, as taxas de internação em UTI por complicações diabéticas ou hipertensivas explodem. Nossa, e uma diária de UTI esgota o Fundo Municipal de Saúde em questão de dias, né? Exatamente, o custo é astronômico. Então, no fim das contas, esse salário alto é, ironicamente, uma medida de corte de gastos a longo prazo. O município paga 16 mil agora para não pagar 100 mil em internações de alta complexidade lá no semestre que vem. Exato, é pura prevenção financeira e de saúde. E o ponto crucial para que essa matemática atuarial funcione é a fixação do profissional no território. O grande veneno da atenção básica sempre foi A rotatividade. Isso, a rotatividade. O profissional que fica 3 meses no posto de saúde vai embora simplesmente destrói a continuidade do cuidado. O paciente perde a confiança, o histórico médico se perde na transição, sabe? E a prevenção falha miseravelmente. Uhum. Então, ao colocar um teto remuneratório que compete de forma muito agressiva com o setor privado e com os grandes centros, a Prefeitura de Camboriú está literalmente comprando estabilidade. Ela está pagando para o médico não ter motivos financeiros para ir embora de lá. Caramba! E isso encontra um eco gigantesco na atual realidade da classe médica. Até muito pouco tempo atrás, havia uma romantização absurda daquele estilo de vida caótico, né? Nossa, demais. O médico herói, né? Pois é, o profissional recém-formado assumia um plantão noturno numa emergência na terça-feira, aí cobria um buraco numa UPA na sexta e passava o fim de semana pulando de galho em galho entre hospitais. Uhum. Mas, gente,
A exaustão cobra conta. O que os dados de engajamento nesses concursos mostram para os nossos ouvintes é que a previsibilidade virou o principal ativo da carreira. Com certeza. Saber que horas o expediente começa e que horas termina, sem aquela privação de sono que destrói a saúde mental do próprio médico, é o que torna esse edital de Camboriú um verdadeiro divisor de águas. Mas é justamente porque a oferta é tão atrativa que o funil precisa ser impiedoso. Ah, sim. Quando o município coloca uma remuneração dessas na mesa, ele sabe que vai atrair candidatos do Brasil inteiro, desde os recém-formados até profissionais com décadas de experiência tentando fugir do caos das capitais. Verdade. Então, o filtro precisa separar quem realmente tem a capacidade técnica e operacional de gerir a saúde de uma comunidade inteira. E é aí que a estrutura do processo seletivo se torna super reveladora. Então vamos entrar na mecânica desse filtro. O cronograma oficial estabelece que as inscrições vão até 11 de maio de 2026. E olha, tem um detalhe muito interessante aqui. Qual? A taxa de inscrição é de R$ 99. É um valor bem acessível. Muito. Se nós compararmos com as taxas cobradas em exames de residência, que frequentemente ultrapassam a barreira dos R$ 500 ou R$ 600, essa taxa de R$ 99 joga as portas do processo abertas para um volume brutal de concorrência. É uma democratização do acesso à prova, o que inevitavelmente infla a relação de candidatos por vaga. O que transfere, logicamente, todo o peso da seleção para o dia 14 de junho de 2026, a data da prova objetiva. Exato. 40 são de conhecimentos específicos da medicina. Até aí, nenhuma surpresa, né? Padrão. Mas o edital destina 10 questões para a língua portuguesa e outras 10 para conhecimentos gerais e raciocínio lógico. E aqui eu preciso parar e questionar a lógica disso. Pode falar. Porque assim, estamos falando de um cargo onde o profissional vai ter a vida e o bem-estar de milhares de pessoas sobre a sua responsabilidade diária. Usar 1/3 da prova, 20 questões inteiras, para testar gramática e lógica, em vez de aprofundar o teste em clínica médica, pediatria ou obstetrícia. Soa como um desvio de finalidade. Parece o uso de burocracia genérica de concurso para simplesmente reprovar candidatos por pura tecnicalidade, e não para escolher o melhor médico. O que você acha? Essa é a reação inicial de quase todo mundo que analisa esses editais. Soa mesmo como uma preguiça institucional. Mas, se a gente analisar a realidade operacional do SUS, a justificativa para isso se torna bastante concreta. Sério? Sim. Pensa comigo. O que causa a falha no sistema de saúde primário? Raramente é o desconhecimento de uma síndrome genética rara ou um erro teórico de fisiologia avançada. O que trava o sistema e o que efetivamente custa vidas na atenção primária é a falha sistêmica na comunicação e no registro. Ah, a comunicação entre o posto de saúde e o resto da rede pública, você diz. Exatamente. A medicina moderna dentro do sistema público é movida a dados e registros. O paciente da estratégia Saúde da Família, muitas vezes, apresenta um quadro complexo e precisa ser encaminhado para atenção secundária ou terciária, por um especialista. Faz sentido. E o único elo entre o médico do posto e o cirurgião lá no hospital de referência é o prontuário. Se esse documento estiver redigido de forma ambígua, sem clareza sintática ou com omissões por incapacidade de síntese, O especialista do outro lado recebe uma informação distorcida. totalmente distorcida. A avaliação de língua portuguesa não está lá para ver se o candidato sabe a regra da mesóclise. Ela testa a capacidade de interpretação de texto, de coesão e de estruturação de ideias, que são as ferramentas que o profissional vai usar o dia inteiro ao documentar o histórico do paciente. Nossa, é uma perspectiva muito boa. E o raciocínio lógico entraria como uma métrica de triagem diagnóstica, né? Perfeito. A clínica médica é, na sua base, um exercício contínuo de lógica e probabilidade. O paciente entra na sala relatando 7 sintomas desconexos, o profissional precisa cruzar essas variáveis, excluir hipóteses utilizando o pensamento dedutivo e chegar a um diagnóstico provável no espaço de tempo muito curto. É quase uma investigação. Sim. Então, quando a banca coloca questões de raciocínio lógico, ela está tentando medir a agilidade algorítmica do cérebro do candidato para processar informações complexas e encontrar o padrão.
Portanto, essas 20 questões não são um enchimento. Uhum. Elas são a garantia de que o candidato não é apenas uma enciclopédia médica, mas alguém que sabe processar e comunicar o conhecimento. É um argumento forte, fiquei convencida. Um médico brilhante que não consegue se fazer entender no prontuário acaba quebrando a engrenagem do sistema público. E essa estrutura multidisciplinar da prova deixa muito claro que o nível de exigência subiu para um patamar onde estudo passivo não funciona mais de jeito nenhum. Não mesmo. A preparação precisa cobrir lacunas que muitas vezes a própria faculdade de medicina ignora, sabe? E é nesse cenário de alta pressão competitiva que ferramentas específicas de alto rendimento se tornam indispensáveis para não ficar pelo caminho. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicoub.com.br, baixe o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições. Questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. E olha, o preparo intenso para essa fase objetiva é só o básico para não ser eliminado de cara. Porque os documentos de Camboriú trazem uma camada adicional que mostra como o mercado está filtrando a maturidade profissional. A segunda fase, né? Isso. Vencer a prova de 60 questões no dia 14 de junho permite o acesso à segunda fase, que é a prova de títulos. E a cronologia aqui é simplesmente implacável. Implacável mesmo. O edital de convocação para essa segunda fase sai no dia 20 de julho e o envio dos documentos ocorre numa janela minúscula, apenas entre 21 e 23 de julho. É muito rápido. Mas essa exigência de títulos tem caráter classificatório, certo? O candidato não é expulso do concurso se não tiver uma especialização, mas a falta de títulos pode derrubá-lo para o fim da fila de aprovados. Essa é exatamente a função da prova de títulos. É o momento em que a prefeitura sinaliza que valoriza a teoria, mas recompensa a prática e o aperfeiçoamento contínuo. Entendi. Pós-graduações, residência prévia em medicina da família e comunidade, tempo de serviço comprovado na área pública, tudo isso soma pontos cruciais. O gestor municipal quer um profissional que, idealmente, já conheça os meandros do sistema. Ele não tem tempo a perder, né? Exato. Ele não quer perder 6 meses treinando um recém-formado cru sobre como funciona o sistema de regulação de vagas. O peso dos títulos reforça que essas vagas hiperremuneradas são voltadas para profissionais consolidados ou em rápido processo de consolidação. O que nos leva ao grande ponto de inflexão desta nossa exploração de hoje. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante para os nossos ouvintes. O edital de Camboriú é um micro-universo fascinante, sim, mas quando a gente dá um passo para trás e olha para os registros oficiais do mercado nacional, a gente percebe que não se trata de uma anomalia de Santa Catarina. De forma alguma. O movimento é generalizado, sabe? Documentos recentes mostram que a Prefeitura de Ipatinga, em Minas Gerais, lançou um edital semelhante, só que com um escopo ainda maior, oferecendo 43 vagas para médicos. 43 vagas é muita coisa. É massivo. Municípios de médio porte, de norte a sul do Brasil, estão estruturando seleções agressivas. O que está impulsionando essas prefeituras de forma simultânea a elevar tanto a régua salarial e de exigência? A resposta para isso está tramitando no âmbito federal. E é aqui que o cenário se torna explosivo. Me conta. As prefeituras estão se movimentando para não serem engolidas por uma provável mudança legislativa. Há um projeto de lei, o famoso PL, que visa estabelecer um piso salarial nacional para os médicos. Certo. E o valor discutido para esse piso é de, no mínimo, R$17 mil. Gente, R$17 mil estabelecidos por lei federal. Se isso passa, muda a estrutura de financiamento da saúde de todo o país da noite para o dia. Completamente. A grande questão é como os municípios menores poderiam absorver esse impacto. Hoje, existem milhares de cidades pequenas no Brasil onde o repasse do Fundo de Participação dos Municípios mal cobre a folha de pagamento básica. Instituir um piso de R$17 mil sem uma contrapartida colossal de financiamento federal significa forçar a insolvência de centenas de prefeituras. E é exatamente o temor dessa insolvência sistêmica, ou do chamado apagão médico, que justifica essas ações preventivas que a gente está observando agora. Ah, as prefeituras estão se adiantando. Isso. Se o PL for aprovado amanhã,
O município que hoje paga R$ 8.000 pelo médico vai perder todo o seu corpo clínico em questão de semanas. Os profissionais vão migrar imediatamente para cidades vizinhas que se adequarem ao piso. Lógico, ninguém vai ficar para ganhar metade. Então, gestões estratégicas, como parecem ser os casos de Ipatinga e Camboriú, já estão precificando essa realidade. Os 16 mil oferecidos por Camboriú funcionam como uma antecipação de mercado. Eles estão absorvendo melhor capital humano agora, construindo um corpo clínico sólido e estabelecido antes que a competição se torne uma obrigatoriedade legal em escala nacional. É a lei da oferta e da demanda agindo antes mesmo da canetada oficial, né? Sim, exatamente. Mas olha, existe um outro vetor empurrando talentos brilhantes para esses editais municipais. Não é apenas a atração dos salários de 17 mil ou da carga horária de 40 horas. Existe uma força de repulsão monumental acontecendo nos caminhos tradicionais da carreira médica. É um empurrão duplo. Sim, o nível de caos institucional e de falhas estruturais nos exames de residência e revalidação atingiu um ponto de ruptura tão severo que a estabilidade municipal passou a ser vista como um porto seguro contra a pura incompetência administrativa. E o desgaste emocional envolvido hoje na busca por uma especialização no Brasil é um elemento frequentemente subestimado, sabe? O mercado alternativo, aquele caminho que antes era considerado o padrão ouro para o avanço da carreira, está marcado por incertezas jurídicas e administrativas. Isso adoece o profissional antes mesmo dele começar a atuar. É desesperador. Vamos analisar casos concretos que constam nos nossos registros oficiais recentes, porque a gravidade da situação exige exemplos claros para quem nos ouve. Vamos lá. O caso do IAANSP, o Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual de São Paulo, é o exemplo perfeito dessa quebra de confiança. O exame de acesso direto para a residência médica de 2024 foi sumariamente cancelado pela instituição no final de fevereiro. Um absurdo. Total. A prova foi anulada depois que os candidatos já tinham sido aprovados. O choque é que eles suspenderam a posse dos residentes que estava agendada para o dia 1º de março. Faltando dias. E o impacto de um evento desse porte vai muito além do transtorno jurídico, né? O candidato muitas vezes passou 2 anos estudando exaustivamente para a prova de uma instituição estadual de ponta. Abdicando da vida pessoal, né? Isso, aí ele é aprovado, assina o contrato de aluguel em São Paulo, pede demissão dos plantões lá no interior, estrutura a vida inteira para a carga horária da residência e, dias antes de assumir o crachá, um erro institucional simplesmente apaga o futuro imediato dele. Nossa. Essa quebra do contrato social entre o profissional em formação e as grandes instituições acadêmicas gera um trauma coletivo na classe inteira. O profissional olha para o cenário e percebe que mesmo o mérito absoluto, sabe, mesmo o gabaritar a prova mais difícil do país, não garante o próximo passo da carreira se o sistema falhar nas engrenagens burocráticas. Exato, não depende mais só dele. Pois é. E a gente não pode esquecer o gargalo sufocante daqueles que tentam validar seus diplomas. O cronograma oficial do Revalida abriu a primeira etapa teórica agora em 6 de abril de 2026. O Revalida deixou de ser apenas um teste de proficiência técnica para se tornar um verdadeiro labirinto administrativo. É uma maratona de burocracia. E para completar, os resultados da primeira fase do processo seletivo da SESMT 2025, a secretaria lá do Mato Grosso, ocorreram no meio desse clima de incerteza profunda. É um ambiente onde o profissional gasta metade da energia estudando e a outra metade processando o estresse da imprevisibilidade do sistema. E é essa justaposição de realidades que explica a tal da revolução silenciosa nos concursos municipais que a gente está falando. De um lado, a residência médica oferecendo incertezas, sobrecarga de trabalho com 80, 90 horas semanais e o risco real de cancelamentos por falhas de gestão. E do outro lado? Do outro lado, o edital estatutário municipal entregando previsibilidade total, um estatuto que rege os direitos do servidor, horários definidos e uma remuneração de R$16 mil mensais, que blinda o profissional da necessidade de se matar em plantões extras. A escolha deixa de ser apenas financeira e passa a ser uma decisão sobre saúde mental e longevidade na profissão. O que nos leva à síntese deste nosso mergulho profundo nas entrelinhas dos documentos de hoje. A gente começou